Qual o maior motivo da sua felicidade hoje? Afinal, o que é ser feliz para você? Há quem diga que felicidade é ter o que você quiser. Será mesmo? Mas afinal, o que é essa tal felicidade que a gente deseja tanto? Para conversar sobre esse assunto que parece simples, mas é mais complexo do que a gente imagina, eu converso agora com a psicóloga Sônia Sebenello. Seja bem-vinda aqui ao Sinta-se Bem, nessa nossa primeira entrevista fora do formato online, né? Mas respeitando o distanciamento social. Todos os cuidados, né, necessários, porque a pandemia está aí, né? Exatamente. E linkando com a questão da pandemia e com o que eu falei ali no início, Sônia, a pandemia fez a gente repensar muito várias questões, inclusive essa questão de adiar a nossa felicidade. Quando eu falo em adiar, porque a gente sempre espera o happy hour, claro, né, que é o nosso momento feliz, na sexta-feira, no 18 horas, quando a gente encerra o trabalho, que seria trabalho, né, algo que não seria prazeroso, para curtir a felicidade no final de semana. E a gente vive em busca dessa felicidade futura. E muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente não sabe o que ela é, porque sempre vai nos faltar algo, né? Por que a gente vê a felicidade na falta? Porque esse é um pensamento onipotente, né, do ser humano, né, de que vai, vamos dizer, decide que precisa ou que busca a felicidade e que vai obtê-la. Ela não depende da nossa decisão. Nós não temos poder sobre obter a felicidade. Ela é um momento, ela é uma circunstância passageira, ela é um momento mágico. E o ser humano atual, que é hedonista, egocêntrico, exigente, individualista, ele não tolera se frustrar, né? E como tu começaste falando, né, em relação à pandemia, tudo está sendo protelado, postergado. Nós temos que esperar, porque temos medo, porque percebemos que somos extremamente vulneráveis, não só fisicamente, né? E estamos apresentando também a vulnerabilidade psicológica, de nos defrontarmos com essas circunstâncias absolutamente inesperadas. Porque isso é inesperado, né? Então, assim... Não é programado como a nossa agenda, as nossas metas, os nossos planos. Então, assim, no momento em que nós temos projetos e planos delineados e estamos nos defrontando com a impossibilidade de darmos continuidade a essa prática, nós estamos lidando com a nossa, não digo fragilidade, mas teríamos que lidar com a nossa capacidade de humildade pela condição humana. E que não temos, porque vivemos, não é eu te diria que pós-68, né? 1968, houve uma revolução subjetiva no mundo, né? E uma mudança de costumes e uma quebra de várias expectativas, de esperanças, né? As utopias. E a partir daí o ser humano se tornou muito voraz, muito ambicioso, competitivo, mais do que competitivo, assim, desejoso de ter tudo ao seu alcance, né? E naturalmente com um cenário, né, industrial, consumista, né, da produção, que é algo positivo. Com isso crescemos, né, o mundo avançou, mas passou a prevalecer o consumo. E no consumo entrou também a questão da felicidade, que é uma expectativa humana, desde sempre. Porém, passou a ser um dever. Há um filósofo que eu gostaria de citar, que é o Pascal Brickner, que fez uma conferência no Fronteiras do Pensamento, em 2017, que eu admiro muito, né? Porque ele é muito polêmico, controvertido,
filósofo, ensaísta, né, escritor. Um dos livros dele foi para o cinema, foi através da direção do Roman Polanski, né? Até eu tenho aqui para não esquecer. Lua de Fel, em 1992. Então é muito interessante que ele coloca o seguinte, que a felicidade hoje é uma obrigação, e sendo uma obrigação ela é um fardo. Porque assim como tu fazes ginástica, como tu fazes treinamento físico, como tu te prepara para a profissão, para crescer, para conquistar, para ficar absolutamente, vamos dizer, independente e satisfeito com o teu processo de crescimento, o que é bom, vem embutido nisso um dever de ser feliz. Então, assim, você se programa com tais e tais e tais atitudes para ser feliz. E aí, quanto mais tu fazes isso, tu tens maior probabilidade de ser infeliz. E de se frustrar. E de se frustrar. Que nós não sabemos. Porque é uma sociedade que não sabe se frustrar, não sabe aceitar uma derrota, não sabe aceitar uma infelicidade. Porque o projeto é poder e poder tudo, sem limites. E isso é um absurdo, isso não é real, isso não é possível, né? Não é humano. Inclusive a pessoa que eventualmente, vamos dizer, desenvolve ou manifesta, ou as pessoas observam que está infeliz, é como se fosse fracassado, como se fosse uma pessoa fracassada. Isso é um absurdo. São clichês e são estigmas que prejudicam não só as pessoas com as quais tu convive, que eventualmente possam manifestar uma situação dessa, como a ti próprio. E que a gente muitas vezes... Que agora que a gente está percebendo exatamente isso, no que a gente está vivendo. Zólia, eu estava antes de vir para cá pensando numa palavra que eu confesso que eu parei para prestar atenção nessa pandemia. Quando a gente fala de passado, presente e futuro, a gente não se dá conta, e aí eu quero saber a tua opinião, se o presente ele é realmente um presente. Porque a gente vive, como eu comecei falando, o tempo inteiro de uma busca de felicidade futura, né? O nosso happy hour, nas redes sociais a gente escuta muitas pessoas falando, acaba 2020, eu já estou em 2021, chega 2021, como se quando a virada do ano, como se quando o ano virasse, os problemas se findassem. A felicidade, ela está no nosso estado de espírito, na tua opinião, em poder observar o presente e simplesmente exercitar a gratidão e pensar, nossa, que bom que eu estou aqui, que bom que eu estou entrevistando a Sônia Sebernello, que bom que eu estou podendo passar algo de bacana para quem está nos assistindo, que bom que eu posso estar falando, conversando, que bom que eu estou viva, né? Quando a gente passa a perceber o que a gente já tem, que é a saúde, a vida, aí sim eu percebo que eu sou feliz. Sim, porque esses são valores, né, essenciais, né, e são extremamente diferenciados, mas no mundo do consumo que nós vivemos, eles não têm grande significado, né, porque eles não são tão palpáveis. Tudo que é palpável, que representa sucesso, vitória, poder, é o que tem valor. E isso está nos projetos e nas conquistas, né? E aí tu deixa de exercer a simplicidade, que é o cotidiano. Estar vivo, olhar uma natureza, uma planta, um pássaro, né? Pode parecer tão piegas, tão banal, mas esses são momentos que nos dão contato com a nossa natureza humana, né? Com a natureza, que são de absoluta profundidade. Mas o mundo contemporâneo, o mundo consumista, ele nos raptou, vamos dizer, dessa interação. Nos iludiu, né? Nos iludiu. É uma ilusão contemporânea, né? A felicidade através dessa como meta é uma ilusão contemporânea, né? E por isso temos um grande sintoma, né? Que é o sintoma contemporâneo, que é a depressão. Parece uma contraposição, vamos dizer, um paradoxo, porque como tudo aparentemente tanto estar ao acesso,
metas e você consegue isso, então nós deveríamos ter pessoas mais realizadas, mais felizes. Não é o que acontece. Nós temos assim depressão, suicídios, né? Várias doenças, né? Esse vazio existencial que a gente tanto fala, né? Exatamente. Nas nossas entrevistas. Então, é assim, porque nós perdemos o paraíso, né? Isso vem lá dos mitos, né, gregos e latinos. A Pandora, né, a figura da Pandora, que era uma deusa, filha de Zeus. A Pandora recebeu uma caixa cheia vamos dizer, de situações e de situações humanas, né? Que eram perigosas, e ela foi aconselhada a não abrir essa caixa. Mas a Pandora abriu. E ao abrir, o que aconteceu? Vieram todos os males da humanidade, que eram até ali, né, absolutamente negados, ou não vistos, ou não percebidos. A velhice, a doença, a loucura, a rivalidade, a agressividade, né? E lá pelo fundo da caixa, quando ela foi aconselhada a fechar, porque aquilo foi uma ameaça para a humanidade, ficou a esperança. Então nós passamos de lá para cá, e Eva fez o mesmo papel, né, no paraíso, ao acabar também com a condição de absoluta felicidade, né? Mas não era não era real, porque se houve o desejo, vamos dizer, de burlar e de mudar as regras, já havia uma inquietude, né? E daí somos os humanos, né? E os humanos nos defrontando com a natureza humana e com o mundo, com todas as vicissitudes, principalmente as doenças, as incompreensões, as guerras. Então, assim, isso é a humanidade, né? Então nós temos que aprender que não somos as pessoas ideais que desejamos ser. Nós somos o que somos e precisamos aprender a lidar com o que nós somos. Imperfeitos, né? Com a imperfeição. E sabemos muito pouco disso, muito pouco. Bacana. Sônia, para encerrar, para quem está nos assistindo, já que a gente está falando de felicidade, e a gente deseja felicidade para todos, principalmente nos aniversários, né? E muitas vezes a gente não pensa nesse conceito real, o que eu estou desejando para o outro. Final do ano a gente reflete muito sobre essas questões de felicidade, compaixão, amor. Para quem pensa que não encontrou a felicidade e está em busca dela, o que tu dirias para dizer para a gente? Dirias para quem está nos assistindo? Que fique menos sujeito, né, vamos dizer, a tudo que a mídia propõe, que sempre são esses valores, né, que são valores superficiais, né? Quem não quer, evidentemente, ter momentos de felicidade, adquirir coisas, conforto, conquistar, isso é muito saudável e natural, positivo, porém não pode ser uma obsessão, não pode ser uma obrigação, né? Tem Zeca Pagodinho, né? Tem uma música bem interessante, né? Deixa a vida me levar, leva eu, deixa a vida me levar. Vamos deixar o acaso um pouco, né? A vida, para que ela possa nos apresentar momentos de prazer e felicidade ao acaso, sem que nós estejamos em busca absoluta e obsessiva, né, disso, porque veja que é quase como se fosse uma luta uma disputa de poder, né? Essa busca, ela está relacionada com uma tentativa de poder, de ser mais do que o outro, né? Não que ser feliz seja ser mais do que o outro, mas ela é competitiva. Veja que as mídias sociais, né? O que elas apresentam? As pessoas exploram só situações, não é, de comercial de margarina, né? Aquela vida perfeita. Né? Vida perfeita, tudo bonito, uma janta bonita, uma roupa bonita, uma festa, né? Isso é uma necessidade de ostentar.
alguma coisa. E a vida passa muito mais naturalmente e de uma forma muito mais delicada se ela passar longe dessa necessidade de ostentação e obrigatoriedade. Eu gosto da frase do Pascal Brickner, que ele diz assim: a felicidade como um fardo. Se ela for uma obrigação, ela é um fardo, porque ela não pode ser. Tu vai estar engajado em conquistá-la e não vivendo a vida e eventualmente conquistando e podendo te deparar com ela como um momento mágico, né? Como um momento de surpresa, como um momento de divindade. Bacana, que a gente possa então curtir cada instante da nossa vida e valorizar cada momento, né? Porque é o verdade. futuro só Deus sabe. Obrigada pela participação. Obrigada, eu que agradeço.